Dando sequência às videoaulas, hoje vamos comentar a questão 70 do vestibular 2019, prova integral E3. Vamos? Para responder a essa questão, é necessário realizar a leitura do texto. No entanto, a primeira dica é ler a pergunta e depois voltar para o texto. Vejamos. Marque la alternativa que describe la idea central del texto. A. El texto presenta los tiempos de la radio en España. B. El texto denuncia la inhabilidad de los niños para interpretar textos periodísticos. C. El texto narra el proceso de descubrimiento del mundo por el niño. D. El texto expone el desconocimiento geográfico de los niños. E. El texto describe las relaciones sociales de un niño español en determinada época. Sobre o item A. El texto presenta los tiempos de la radio en España. O autor do texto apenas relata notícias da Rádio Nacional de Espanha. A alternativa A está falsa. Com relação ao item B, el texto denuncia la inhabilidad de los niños para interpretar textos periodísticos. No segundo e terceiro parágrafos, percebemos que a criança tem consciência de que algo grave aconteceu, a interrupção da música e o tom de voz do locutor da rádio. A alternativa B está falsa. No que diz respeito ao item C, el texto narra el proceso de descubrimiento del mundo por el niño. O autor sintetiza nas 4 últimas linhas do texto. Es decir, que mientras yo vivía en Olleros, rodeado de minas y montañas, había gente que vivía, trabajaba y moría, como nosotros en otros muchos lugares. A alternativa C está correta. Sobre o item D, el texto expone el desconocimiento geográfico de los niños. Em alguns trechos, a criança enumera cidades como Madrid e Paris, mas o autor não toca em desconhecimento geográfico, tampouco é a ideia central do texto em questão. A alternativa D está falsa. No que diz respeito ao item E, el texto describe las relaciones sociales de un niño español en una determinada época. No texto, há 2 passagens em que a criança supostamente interage com outras pessoas, em casa e na escola. No entanto, não é foco do texto como um todo. A alternativa E está falsa. Resumindo, para responder à questão 70 do vestibular 2019, o candidato precisa usar a leitura do tipo Skimming, isto é, uma leitura global para ter uma compreensão geral do texto. Gostou das nossas dicas? Então acompanhe a TV Universitária e as notícias da UFRR nas redes sociais. Suerte e hasta luego!